Pessoal, retomando a nossa aula de hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019, vamos agora tratar das espécies, das modalidades de concurso de pessoas, de concurso de agentes, que já foram a prioristicamente por nós abordadas no início da aula de hoje, né? Mas agora vamos tratar de forma mais aprofundada. Existem duas espécies diferentes de concurso de pessoas: a coautoria e a participação, né? Primeiro, nós precisamos definir o que é autoria, né? Gente, quando a norma penal incriminadora trata de inserir uma determinada conduta no rol daquelas condutas que foram criminalizadas, que foram marcadas com a nódoa indelével da tipicidade, ela definiu, com a construção, inclusive, das elementares, dos elementos normativos desse ou daquele tipo penal, certo? A ação mesma, quem efetivamente venha praticar um determinado crime, certo? Autor de um determinado crime é aquele que pratica o verbo descritivo, o verbo presente na figura típica, o verbo nuclear da conduta, certo? Quem é autor do crime de homicídio? É quem mata a vida. Quem é autor do crime de roubo, do crime de furto? É quem subtrai a coisa alheia móvel. Quem é o autor do crime de estupro? É aquele que pratica, mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, distinto da conjunção carnal, né? Constrangendo a vítima mediante a violência ou grave ameaça. Nós temos, portanto, como definição do conceito de autoria como sendo a conduta daquele que efetivamente pratica a figura nuclear descrita no tipo penal da norma penal incriminadora. É quem pratica o verbo da conduta, é o autor do crime, certo? Mas nós vimos agora há pouco que, pela teoria monista, que de forma temperada, de forma mitigada, de forma matizada, foi por nós adotada, não há distinção no tocante à combinação dessa ou daquela infração penal entre autores e partícipes. Todos, com raríssimas exceções, devendo responder pelo mesmo lícito, né? Pelo mesmo lícito. Não há, gente, a princípio, uma diferenciação da conduta típica daquele que pratica o verbo nuclear do tipo e daquele que simplesmente colabora, participa para a ocorrência do fato criminoso, certo? Pela teoria monista, sufragada pelo nosso historiador penal, ainda que com todos os abrandamentos aos quais reportou-se a reforma de 1984, não há diferença no tocante à tipificação do crime. Entretanto, essa diferença ela reside justamente, gente, na questão de que, no caso concreto, o conceito de culpabilidade do agente, que na condição de autor da conduta pratica a forma nuclear, o verbo nuclear do tipo, logicamente, certo? Diferencia-se daquele que meramente participa da prática criminosa. Assim, nós temos aquela distinção entre autor, coautor e partícipe. O que é coautor? É aquele que, no concurso de pessoas, pratica conjuntamente ao autor, certo? A figura nuclear da conduta. O exemplo que eu citei do assalto à loja de conveniência, em que um dos agentes permanece ao volante do veículo e dois deles deslocam-se até as dependências do estabelecimento, munidos de armas de fogo, e anunciam
a prática do crime de roubo. Evidentemente, concorrendo na condição de coautores para o ilícito. O partícipe, por sua vez, é aquele que meramente contribui, aquele que colabora com a empreitada criminosa, certo? Havendo, portanto, essa diferenciação no tocante à coautoria e à participação. No tocante ao conceito doutrinário de autoria delitiva, existem 3 teorias que se dedicam a estudar essa conceituação acerca de quem vem a ser efetivamente o autor de um determinado crime. A primeira dessas teorias adota um conceito restritivo de crime, certo? Dentro de um conceito formal objetivo. Autor é aquele que pratica a conduta descrita na norma penal incriminadora, ou seja, aquele que realiza a ação executiva, a ação principal, o que mata, o que subtrai, o que falsifica, o que estupra, o que ameaça, certo? Existe uma segunda corrente que ela formula um conceito extensivo de autor. Dentro de um critério material objetivo, o autor é aquele que não apenas realiza a conduta típica descrita pelo verbo, mas também aquele que concorre com uma causa para o resultado, certo? Ou seja, por essa segunda teoria não se faz a distinção entre autor e partícipe, tendo em vista que todos concorrerão para a produção do resultado criminoso. Existe uma terceira teoria formulada pela escola alemã, certo? Que conceitua o autor sobre aquele que tem o domínio final do fato. Trata-se de um critério finalístico, um critério final objetivo. Autor é aquele que, dentro da concreta e objetiva realização do fato típico, conscientemente, certo, domina no poder de determinar, a teoria do domínio do fato, por isso se fala, de dominar, inclusive podendo impedir ou interromper a produção do resultado. Certo? Pela teoria do domínio do fato, construída pela escola alemã, autor não é apenas aquele que pratica o verbo descritivo na conduta, ou aquele que, de algum modo, concorre para a produção do resultado criminoso, mas aquele que teria, dentro desse conceito finalístico, desse conceito final objetivo, a possibilidade de ter o domínio do fato e, portanto, interrompê-lo, de acordo com a sua vontade. Por essa posição, aquele autor, portanto, é aquele que tem o poder de decisão sobre a realização do fato, certo? Nós adotamos em nossa norma penal, dentro do nosso ordenamento jurídico penal, a teoria em que a teoria formal objetiva em que há distinção entre autor e partícipe, certo? Mas existe a ideia de autoria mediata, né? O autor é aquele que realiza diretamente a ação típica, total ou parcialmente, realizando de forma direta ou indireta, certo? Como de forma indireta? Através de uma pessoa imputável, uma pessoa não imputável, certo? Ou uma pessoa que age sem culpabilidade, como, por exemplo, na presença de um erro do tipo, entendeu? Ou então da coação moral irresistível, que o agente ou mesmo da coação física, que o agente utiliza de outrem, certo? Para a prática criminosa. Ele seria o autor mediato, e aquele que efetivamente pratica a ação física seria o autor imediato, certo? Pela doutrina adotada, pela teoria doutrinária adotada pelo nosso ordenamento jurídico penal, coautores são todos aqueles que conjuntamente realizam a conduta descritiva, a conduta típica, o fato típico presente nesse ou naquela infração penal, certo? Os demais não são autores nem imediatos, são meros partícipes, né? De alguma forma contribuem para a execução do crime. São, portanto, meros partícipes. Foi essa a teoria que nós adotamos em nosso ordenamento jurídico penal. O conceito de coautoria. O concurso de pessoas,
como a gente já vem dizendo, ele pode se dar de duas formas diferentes. Pode se dar através da coautoria ou da participação. O coautor, gente, é aquele que executa, juntamente com outras pessoas, a ação ou omissão, ou seja, a conduta descrita pelo fato típico, a conduta que efetivamente configura o delito. Né? O exemplo que eu citei do homicídio, em que duas pessoas alvejam um terceiro desafeto delas, vindo a provocar a morte, responderão na condição de coautores. Né? A coautoria caracteriza-se pela presença da realização através de uma decisão conjunta, uma decisão comum, da figura típica descrita no verbo, da conduta, no verbo nuclear do tipo, certo? Se não existe a consciência, eu falei a vocês que o liame subjetivo era fundamental, né? A presença do concurso de pessoas. Se não houver essa consciência, no tocante à cooperação, visando a obtenção do resultado comum, não vai haver o concurso de pessoas, vai haver sim outro fenômeno que é a autoria colateral, ou coautoria colateral, ou coautoria imprópria, certo? Quando não houver a consciência da cooperação entre os coautores da vida. Né? Assim, nesse sentido, se a vítima morreu apenas em decorrência, só houve nexo de causalidade física para a produção do resultado morte por um dos agentes, ele vai responder por homicídio. O outro, em razão da ausência desse vínculo, desse liame subjetivo, caracterizado pela consciência da cooperação, o outro responderá por tentativa de homicídio. Certo? E nessa coautoria colateral, certo? Quando não há essa consciência acerca da vontade. E não se sabe quem praticou efetivamente a conduta que culminou com a produção do resultado ilícito. Deve-se, em homenagem ao princípio indúbio pro réu, levar-se em consideração que ambos agiram na forma tentada do crime de homicídio. Certo? Nessa situação, por exemplo, dois atiradores, um de um lado ou do outro, não há a consciência na cooperação. Existe uma mera coautoria colateral. E não se sabe, não se consegue precisar ainda que da realização de exame necroscópico, ainda que da realização de perícia médico-legal que possa vir a chegar a uma conclusão, a um resultado inconclusivo, melhor dizendo, acerca da questão da autoria. Ambos deverão responder por tentativa de homicídio. Certo? Tentativa. Em dúvida pro réu. Você imagina a seguinte situação. Dois cidadãos em que não haja nem o prévio ajuste, nem a convergência, digamos, contemporânea, certo? A prática do ilícito. Eles atiram no terceiro. Certo? Aí não há coautoria no sentido do concurso de pessoas. Há uma coautoria colateral. Por quê? Porque não há convergência de vontades. O concurso de pessoas dispensa o ajuste prévio. Mas é necessário que haja a consciência na cooperação. Porque se não houver, não há concurso de pessoas. O que há é uma mera coautoria colateral. E nessa situação, se um produz o resultado morte e outro não, ele responderá pelo crime consumado, pelo crime de homicídio. O outro responderá nos termos do artigo 121, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, que vocês sabem todos que é crime tentado, né? A forma tentada do ilícito. Como todo mundo sabe, há uma redução de 1 a 2/3 da sanção penal atribuída ao crime que efetivamente restou consumado. Mas se por acaso, mesmo com a realização de perícia técnico-científica, mesmo havendo a realização de exame necroscópico, não se consegue provar quem foi o autor dos disparos que culminaram efetivamente com a morte da vítima, em homenagem ao princípio indúbio pro réu, ambos devem responder por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Né? E não por homicídio consumado. Pessoal, a questão da participação.
A doutrina fala em participação em sentido estrito como aquela atividade acessória. O que é atividade acessória? Aquela que de algum modo concorreu, contribuiu, mas que não foi essencial, certo? O partícipe é, portanto, aquele agente que colabora para a conduta do autor com a prática de uma determinada ação que por si só seria penalmente irrelevante, como nos exemplos que eu citei. O sujeito que dirige o carro chama-se piloto de fuga no jargão da bandidagem. Piloto de fuga, certo? Que conduz o veículo após a realização de um assalto. Ou o piloto da motocicleta que dá fuga ao agente que executa uma determinada vida. Diga lá. Porque não, porque a questão é a seguinte, veja bem, nessa situação da coautoria colateral, quando não se pode precisar efetivamente quem deu causa ao resultado morto, certo? Como não se pode precisar dentro dos exatos limites da realização de uma perícia técnico-científica quem de forma efetiva produziu o resultado morto, não se pode admitir, em nome do princípio do indúbio pro réu, que alguém venha a suportar o pesado ônus de uma condenação por um crime de homicídio consumado, se for possível aferir se efetivamente suas ações produziram esse resultado. Entendeu? Mas é uma situação extraordinária. Situação extraordinária, entendeu? Não porque, indiscutivelmente, houve um atentado à vida de determinado indivíduo, certo? Um atentado à vida que, inclusive, resultou na consumação delitiva. Contudo, se a vítima foi atingida por projéteis em determinados locais do corpo, que por si só não seriam vitais, exemplificando, certo? Mas que houve o resultado morto, por exemplo, em razão de hemorragia. Se está diante de uma situação em que não se sabe quem deu causa ao ferimento que de forma efetiva provocou aquela hemorragia. Uma situação absolutamente excepcional. De um modo geral, havendo, dentro dessa coautoria colateral, uma conclusão no tocante à autoria delitiva contra um dos agentes, e que o outro, ainda que tenha praticado os atos que seriam hábeis à produção do resultado morto, não fez, por exemplo, a situação em que um dos atiradores atira no coração e o outro atira na perna. Um disparo na perna, a princípio não seria, pode até matar, né? Por exemplo, um disparo na veia femoral, entendeu? Na safena, entendeu? Poderia até vir matar, mas dificilmente um disparo desse mataria alguém. E o outro atirou no peito. Claro que quem atirou na perna não pode responder pelo crime de homicídio consumado. Deverá responder pela forma tentada do delito do artigo 121. E aquele que efetivamente deu causa deverá, sim, responder pelo crime de homicídio consumado. Nessa situação absolutamente esdrúxula, quando não se consegue precisar quem foi o autor dos disparos, se seria injusto condená-los ambos por homicídio consumado, mais injusto ainda seria admitir a isenção de pena quando ambos deram causa, pelo menos a um resultado, se não consumado, tentado do ilícito. Daí o entendimento da doutrina falar na questão da condenação de ambos por homicídio consumado, homicídio tentado e não consumado. Certo?
Gente, a questão da participação, voltando aqui. A conduta do agente, a princípio, tratar-se-ia, o agente que eu digo, o partícipe, né? Tratar-se-ia de um fato penalmente relevante. Porque ele não praticou a conduta descrita no tipo penal. Não incorreu na prática de um determinado ilícito, de uma determinada infração, tendo em vista que ele não concorreu para a consumação delitiva com a prática do verbo nuclear da conduta criminosa. Mas, de algum modo, ele deu causa. De algum modo, ele concorreu para a consumação do ilícito, certo? E essa conduta, tendo uma relevância causal, dentro daquele conceito de relevância causal do ponto de vista psíquico, ou seja, ele tem a consciência da participação, e do ponto de vista físico, do ponto de vista material, que aquela situação foi hábil a concorrer de algum modo, ainda que de modo menos efetivo, certo? É necessário que haja, pela adoção da teoria monista, a criminalização da conduta do partícipe, ainda que essa conduta, a princípio, seja um fato que seria, fora desse contexto, algo inteiramente irrelevante ao direito penal. Vocês estão entendendo? A conduta dele, se não fosse dentro daquele contexto, seria um indiferente, um irrelevante penal, uma conduta completamente atípica. Em vista que ele não concorreu para a conduta descritiva prevista no núcleo do crime. Porém, dentro daquele contexto, ele deu causa, houve uma relevância causal à consumação do crime. Por exemplo, do sujeito que pilotou a moto na prática da execução em um determinado indivíduo. Certo? A relevância jurídico-penal da conduta do agente, ela só se verifica em razão da prática daquele ilícito. Divorciado daquele contexto, não haveria crime. Não haveria crime, tendo em vista que a conduta do agente, a princípio, seria completamente atípica. Certo? E o interessante, gente, é que a conduta do partícipe, certo? Ele só passa a ser relevante, ela só passa a ser relevante quando o autor ou os coautores do ilícito iniciam a fase da execução delitiva, dentro daquelas fases do intercrimes, certo? Da mesma forma que só se cogita do apenamento de alguém na forma tentada do ilícito, quando ele pelo menos iniciou a execução, ainda que não tenha ocorrido a consumação delitiva, pelo menos ele iniciou os atos executórios. Do mesmo modo, só há relevância, do ponto de vista jurídico-penal, da conduta do partícipe, a partir do momento que o autor do crime, ou os coautores do delito, tenham se ingressado na fase da execução, dentro daquelas fases do intercrimes, certo? Antes, na mera cogitação, ou na preparação, a cogitação, vocês sabem que é uma fase íntima, uma fase psíquica, portanto, absolutamente irrelevante sob o ponto de vista jurídico-penal, né? Vocês sabem que há a preparação, os atos preparatórios, né? A execução e a consumação. E o exaurimento, que é uma fase externa, uma fase alheia ao intercrimes. Nessa situação da prática por parte do partícipe de determinadas condutas que, de certo modo, concorreram para a consumação delitiva, ou que poderiam ter concorrido para a consumação delitiva, só há relevância a partir do momento em que os agentes principais, o autor da conduta, os coautores, tenham iniciado a execução, certo? Grande diferença, a diferença fundamental é que o partícipe, ele não pratica, ele não comete aquela conduta que foi descrita pelo legislador penal, dentro do preceito primário da norma penal incriminadora, certo? Ele pratica uma atividade que seria irrelevante,
né, do ponto de vista jurídico penal, mas que dentro daquele contexto fático, certo, atrai a culpabilidade também para o partícipe, devendo, nos termos da teoria unitária, da teoria monista, responder pelo mesmo ilícito praticado por quem efetivamente cometeu a prática do verbo nuclear, da conduta criminosa. Né? Nós temos aqui, a doutrina nos traz esse ensinamento, uma das hipóteses em que há um enquadramento de subordinação ampliada ou por extensão, certo? Tornando relevante qualquer modo de concurso, ainda que haja a prática de uma figura típica, uma figura que por si só seria típica, mas que é tornada típica dentro daquele contexto fático. Né? Existe na participação uma contribuição, uma participação de forma causal, certo? Embora o partícipe, ele não pratique a princípio um fato típico, certo? E embora não seja totalmente indispensável a vontade de cooperar na conduta do autor por parte dos partícipes, basta que haja uma inclinação a essa convergência de vontades, certo? Pessoal, alguma dúvida, gente? Deixa eu ver que horas são. Uns 26 minutos aqui, ainda dá mais uns 15 minutinhos de aula. Pessoal, formas de participação. A doutrina jurídica penal nos aponta várias formas de participação. A primeira delas é a do agente que instiga a vontade do autor, fazendo nascer na mente do autor a vontade de praticar o crime. A ideação criminosa, ela é proveniente da instigação por parte daquele agente, certo? Que faz nascer a ideia criminosa, ou então que age induzindo o autor à prática criminosa. A instigação, de um modo amplo, de um modo geral, no tocante ao concurso de agentes, consiste tanto na indução à prática do crime, quanto quando o agente já tiver a vontade de praticar, certo? Assim, estimulando a prática criminosa, ou fazendo nascer através de um conselho, de um comando, de um ato persuasivo tal, bastante a fazer com que o agente resolva praticar o ilícito. A doutrina também aponta a figura do cúmplice. O cúmplice é aquele que contribui para o crime prestando alguma espécie de auxílio. A diferença de quem instiga e de quem cumplicia-se ao autor, porque o cúmplice, ele contribui de alguma forma prestando auxílio ao autor, exteriorizando através de um comportamento ativo. Por exemplo, empréstimo de uma arma, a direção do veículo, certo? Havendo inclusive a possibilidade da cumplicidade por omissão, certo? Quando, por exemplo, o sujeito tem o dever jurídico de evitar o resultado. Policial que queda-se inerte diante do seu dever de arrostar a lesão ao direito, porque era cúmplice da quadrilha, certo? A cumplicidade, ela pode tanto ser comissiva quanto omissiva. Por exemplo, o gerente do banco, que deixa de trancar o cofre, certo? Concorrendo de algum modo na condição de partícipe, né, para a produção do resultado criminoso. Diga lá, meu querido. Não. Pode configurar o crime de apologia ao crime, né? Apologia ao crime ou fato criminoso, certo? De forma abstrata, o sujeito diz, não, ele devia ter matado, ele devia ter o elogio a uma pessoa que devia ter feito que nem fulano de tal, entendeu? Pode configurar o crime de apologia ao crime ou a fato criminoso, certo? Mas o simples fato dissociado de qualquer
relevância causal. O sujeito dizer, rapaz, você devia matar aquele cara, entendeu? E o sujeito, não deixa disso, acaba com isso. Isoladamente, não configura a participação criminosa, certo? Agora, se o sujeito fica instigando, né, e há uma relevância do ponto de vista psíquico e do ponto de vista causal, aí o sujeito vai mesmo, eu vou matá-lo. Entendeu? Evidentemente que ele é partícipe na condição do agente que instiga a produção do resultado criminoso. Mas é necessário que haja, logicamente, uma relevância física e psíquica. Né? Simples fato de dizer, você devia ter, não configura crime, a não ser que seja dentro do contexto do crime de apologia ao crime ou a fato criminoso. Nesse caso, não precisa haver consciência da ação do crime. Por exemplo, você viu um pega emprestado uma arma dizendo que quer fazer um tiro ao alvo, só que na verdade ele quer matar outra pessoa. Ele está sendo cúmplice. A consciência e a relevância psíquica são da essência do concurso de pessoas. Porque se não há essa relevância psíquica, se não há esse nexo de causalidade ideológica, certo? Moral, evidentemente que não há nenhuma relevância, inclusive, do ato do indivíduo, certo? Por exemplo, no empréstimo da arma. Porque nesse caso de corrupção, uma participação meio distante do crime, né? E provar que realmente ele É de um subjetivismo tremendo, tremendo. Nessa situação específica, seria necessário provar esse liame psíquico e essa relevância causal. A relevância causal, evidentemente, que teria, né? Do empréstimo da arma. Mas não basta a mera relevância causal. Não basta o mero nexo físico de causalidade. É necessário que haja um liame subjetivo que vincule o partícipe na condição do agente que empresta o revólver e o autor que vai lá e executa o desafeto. Né? Você provar uma situação de cumplicidade dessas é dificílimo. Né? Seria necessário que se constatasse que o agente sabia, ou pelo menos imaginava, quais seriam as pretensões homicidas do autor. Né? O agente, na condição do partícipe que emprestou a arma, tivesse pelo menos um mínimo de liame subjetivo, de vinculação psicológica, de vinculação psíquica com a prática do crime. O que, evidentemente, diante da situação que você descreveu, não haveria. Né? O sujeito pediu a arma para praticar tiro ao alvo. E, a princípio, ele julgava que se tratava de uma pessoa idônea, sem qualquer inclinação à prática criminosa. Ele lá vai adivinhar que o sujeito vai. Né? Professor, mas, por exemplo, se eu tenho uma posse, só pelo fato de emprestar para uma pessoa que não tem. Não, mas aí não seria. Aí seria um crime dentro do contexto do Estatuto do Desarmamento, né? Porque a posse e o porte são intransferíveis, né? São subjetivos, são personalíssimos. Só a título de curiosidade, gente, existe uma diferença muito grande entre a posse e o porte. O porte de arma no Brasil, salvo raríssimas exceções, foi criminalizado no Estatuto do Desarmamento. Né? Você não pode andar com uma arma de fogo, salvo raríssimas exceções. Quais são essas exceções? Alguns agentes públicos, que por força do ofício que exercem, são legalmente habilitados ao exercício, ao emprego de arma de fogo, à posse de arma de fogo, aliás, ao porte de arma de fogo, certo? E algumas pessoas que, em situações excepcionais, provem a necessidade, junto às autoridades, certo? De andarem armadas. São situações realmente excepcionais, né? Excepcionais. Mas a posse da arma de fogo, ela não foi criminalizada no Brasil. Pelo contrário. Desde que preenchidos os requisitos, entre eles, ser maior de 25 anos, não ter antecedentes criminais, certo? Provar através de certidões negativas que se trata de uma pessoa sem nenhuma condenação criminal, provar aptidão psíquica, provar que a pessoa tem idoneidade psicológica para ter uma arma de fogo, provar que tem habilidade para
possuir uma arma de fogo, é perfeitamente possível você tê-la dentro desses requisitos legais exigidos, uma arma de fogo para manutenção exclusivamente na sua residência ou no seu estabelecimento, se você for o titular. Por exemplo, no escritório do advogado, consultório do médico, no comércio do empresário, entendeu? E dentro da sua residência. Não houve, ao contrário do que julgam os desavisados, do que julgam os incautos, levados pela sedução desse, eu diria, não é nem penalismo midiático, eu diria esse estelionato midiático feito por alguns setores da imprensa brasileira, certo? E alguns setores da política brasileira também, por que não dizer, certo? Que acham que não é possível, entre aspas, cidadão de bem possuir uma arma. É possível, sim, desde que ele preencha os requisitos legais e que, logicamente, tenha dinheiro, né, para ter uma arma, que não é um dispositivo barato, né? Que não é um dispositivo de ataque e defesa que nem todo mundo tem condição financeira de ter, né? Mas não, a posse de arma de fogo no Brasil não foi criminalizada. Foi criminalizado, com raras exceções, é o porte de arma de fogo, certo? A arma de fogo é uma coisa muito séria, gente, uma coisa muito séria mesmo, certo? É uma coisa que exige equilíbrio emocional, exige muita responsabilidade, certo? Exige, por exemplo, o simples fato de você ter uma arma de fogo, você não pode, por exemplo, beber com ela, entendeu? Questão de consciência, né? Você tem que ter todos os cuidados para que essa arma não venha a parar nas mãos de uma criança ou de um adolescente. Tantos casos de crianças que acabam morrendo ou matando parentes ou amigos em razão do descuido, da desídia com arma de fogo por parte de um pai ou responsável, né? Uma coisa muito séria mesmo. Muito séria. A arma de fogo é uma coisa que deve ser utilizada em último recurso, né? Para salvaguarda do direito à vida, do direito à incolumidade física, à liberdade sexual, certo? Ao patrimônio, em última instância. Uma coisa que exige muita responsabilidade. De um modo geral, a arma só atrai mais problema do que resolve. Há determinadas situações que não há outro jeito. Dentro do esforço necessário inerente à legítima defesa, desde que de forma razoável e proporcional, se não há outro jeito, infelizmente, deve-se valer dos dispositivos que a ciência concebeu, né? Como é? Umas azeitonas. Mas a prática do tiro ao alvo é um esporte muito relaxante. Eu já pratiquei, eu asseguro a vocês, é extremamente relaxante. Longe de se configurar num gesto belicista, de pessoas violentas, geralmente quem pratica tiro ao alvo é uma pessoa muito tranquila, calma. Como quem pratica artes marciais. Eu também já pratiquei, descarregava todas as minhas raivas em cima de um tatame. Ou em cima de um saco de areia. No alvo, então, no saco de areia. Gente, questão da autoria mediata, pessoal. Nós vimos que autor não é apenas aquele que realiza a ação ou omissão típica, mas aquele que consegue fazer com que alguém que haja sem culpabilidade seja digamos, intermediário. Ele se vale de alguém para a prática criminosa. Esse fenômeno é denominado de autoria mediata. Por exemplo, a enfermeira que, por ordem do médico, ministra um veneno ao invés de um remédio, ao invés de um medicamento. Aí há, evidentemente, na situação da enfermeira, um erro do tipo absolutamente invencível, absolutamente excusável, né? Assim como na situação da coação moral irresistível. Eu citei no semestre passado o exemplo do gerente de banco, que vem a ser, eu fui até objeto, questão da nossa última prova,
o gerente de banco que tem a sua família mantida como refém e, agindo sob a coação moral irresistível, pratica um fato que, a princípio, o faria ter culpabilidade, mas que expulse a culpabilidade em razão da presença da coação moral irresistível. Como, por exemplo, o agente que abre, o gerente que abre o cofre e entrega expressiva soma de numerário bancário, expressiva soma de dinheiro para os membros de uma quadrilha dedicada a esse tipo de atividade ilícita, certo? Nessas situações há a autoria imediata. Você tem um autor imediato que age sem culpabilidade, certo? Ou mesmo sem culpabilidade em razão da própria inimputabilidade, né? Outra situação, o sujeito que utiliza, por exemplo, de uma criança para a prática de um crime, certo? A criança, evidentemente, é inimputável. E, logicamente, por ser inimputável, é insuscetível de ter culpabilidade. E o agente que se utiliza da criança para a prática daquele ilícito, ele deverá figurar como autor imediato do delito, né? A ele sim deverá ser, em razão da presença da culpabilidade, deverá advir a responsabilidade criminal, certo? Pessoal, concurso de pessoas e crimes por omissão. Deixa eu ver aqui se a gente ainda tem. Gente, já temos aqui 41 minutos nessa segunda parte da aula. Eu acho que eu vou deixar, pessoal, já são 6h37. Eu acho que já temos aí mais de 1h30 de aula. Eu vou deixar para concluirmos na nossa aula de amanhã esse tema relativo ao concurso de pessoas. Eu gostaria de me despedir de todos e de todas. Cadê a lista de frequência, galera? Gostaria de me despedir de todos e de todas, agradecendo enormemente a presença daqueles que nos acompanharam. A aula está sendo gravada e vai ser postada no Facebook e no Siga A, ok? Um abraço a todos e a todas. Fiquem com Deus. Tchau.